O conceito de unidade no taoísmo é fundamental. A ideia de que tudo no universo emerge de uma única fonte primordial, o Tao, nos convida a uma jornada de retorno à origem. Essa busca pela unidade é um tema central tanto na filosofia taoísta quanto na prática do Tai Chi. O Tao, como força vital que permeia todas as coisas, representa a unidade subjacente à diversidade do universo. Ao buscar a conexão com o Tao, o indivíduo busca transcender as aparências e reconhecer a interconexão de todos os fenômenos. Essa busca não é apenas intelectual, mas também experiencial. Através da prática da meditação, da contemplação da natureza e de outras disciplinas taoístas, o indivíduo pode cultivar um estado de consciência expandida no qual a dualidade entre o sujeito e o objeto se dissolve. O Tai Chi se apresenta como um caminho para a unidade. Através de sua prática, podemos experimentar a unidade. Por meio de movimentos suaves e fluidos, o praticante sintoniza-se com o Qi, energia vital, e cultiva um estado de harmonia interior. Os princípios do Tai Chi, como a não resistência, a espontaneidade e a centralização, espelham os ensinamentos do Tao Te Ching, que é a obra clássica que aponta para uma vida de alinhamento com as leis da natureza maior, mantenedora de uma vida mais harmoniosa e plena de vitalidade. A prática regular do Tai Chi e a busca pela unidade podem levar a uma melhora significativa da saúde física e mental, reduzindo o estresse, a ansiedade e a depressão. Ao se conectar com o Tao, o indivíduo desenvolve uma maior consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor. A experiência da unidade proporciona um senso de propósito e conexão com algo maior do que si mesmo. A compreensão da interconexão de todas as coisas leva a uma maior compaixão e empatia nas relações com os outros. A busca pela unidade é um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual. E essa busca pela unidade ela se torna mais relevante com a prática do Tai Chi e a filosofia taoísta, que oferecem ferramentas para lidar com o estresse e a ansiedade do dia a dia, promovendo um senso de equilíbrio e bem-estar. Ao reconhecer a nossa interconexão com todos os seres e com o universo, podemos cultivar uma atitude mais compassiva e sustentável em relação ao mundo. A busca pela unidade é um tema central tanto no taoísmo quanto na prática do Tai Chi. Ao conectar-se com o Tao, o indivíduo experimenta um estado de harmonia interior e reconhece a interconexão de todas as coisas. Essa jornada oferece inúmeros benefícios para a saúde física, mental e espiritual, além de contribuir para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. A filosofia taoísta, com sua ênfase na harmonia, na natureza e na não-ação, que é o Wu Wei, oferece insights valiosos para a resolução de conflitos. Ao invés de buscar a vitória em uma disputa, o taoísmo propõe uma abordagem mais suave e cooperativa, buscando a transformação dos conflitos em oportunidades de crescimento e entendimento mútuo. Em vez de resistir ao conflito ou tentar dominá-lo, o princípio do fluxo, conhecido por Wei, sugere que fluamos com a situação, adaptando-nos às circunstâncias em constante mudança. Ao agir de forma espontânea e não reativa, podemos criar um espaço para que uma solução pacífica emerja. A dualidade da natureza, Yin e Yang. Pelo taoísmo se reconhece a existência de forças opostas e complementares em todas as coisas. Ao entender que os conflitos são resultado da interação dessas forças, podemos buscar um equilíbrio em vez de tentar eliminar uma das partes. A importância da água é frequentemente usada como metáfora para o Tao, representando a flexibilidade, a adaptabilidade,
e a capacidade de moldar-se às circunstâncias. Ao adotar a postura da água, podemos navegar pelos conflitos com graça e encontrar soluções criativas. A filosofia taoísta enfatiza a importância da compaixão e da empatia. Ao tentar entender a perspectiva do outro, podemos construir pontes e encontrar soluções que beneficiem a todos os envolvidos. A natureza, ela está como um mestre. A natureza ela oferece lições que são valorosas sobre como lidar com os conflitos. Ao observar os ciclos naturais, podemos aprender sobre a impermanência, a mudança e a interconexão de todas as coisas. Ao aplicar a filosofia taoísta na resolução de conflitos, observemos manter a calma em vez de reagir impulsivamente, reservar um momento para acalmar a mente e observar a situação com clareza, ouvir ativamente, tentar entender a perspectiva do outro sem julgamentos, ser flexível, estar disposto a comprometer-se e a encontrar soluções criativas, cultivar a empatia, colocar-se no lugar do outro e tentar sentir o que ele está sentindo. Buscar a harmonia, ao invés de buscar a vitória, buscar uma solução que beneficie a todos. A filosofia taoísta oferece uma abordagem holística e compassiva para a resolução de conflitos. Ao cultivar a espontaneidade, a flexibilidade e a empatia, podemos transformar os conflitos em oportunidades de crescimento e aprendizado. Ao invés de ver os conflitos como obstáculos, podemos vê-los como parte natural da vida e oportunidades para fortalecer nossas relações. A mesma energia vital que anima a natureza. Ao observar os ciclos da natureza, nós podemos encontrar os reflexos de nossos próprios processos internos. Há um reflexo do universo no Tai Chi Chuan. A ideia de que o ser humano é um microcosmo do universo, um universo em miniatura, é um conceito fundamental em diversas filosofias orientais, incluindo o taoísmo, que fundamenta a prática do Tai Chi Chuan. Essa perspectiva nos convida a enxergar o corpo humano como um sistema complexo e interconectado, repleto de energia vital e em constante transformação. E o corpo humano é como um mapa realmente do universo. Ao observar o corpo humano, podemos identificar correspondências com os elementos da natureza, os ciclos cósmicos e os princípios da filosofia taoísta. Por exemplo, os 5 elementos. A medicina tradicional chinesa associa cada órgão interno a um dos 5 elementos: água, madeira, fogo, terra e metal. E cada elemento está relacionado a uma estação do ano, uma cor, um sabor. Ao praticar o Tai Chi Chuan, cultivamos o equilíbrio entre esses elementos em nosso corpo, promovendo a saúde e a harmonia. Os meridianos são como caminhos por onde percorre essa energia vital. Ela circula pelo corpo através de canais energéticos que são chamados de meridianos. E esses meridianos correspondem aos rios e veias da natureza, conectando todas as partes do corpo e formando uma rede energética complexa. Os ciclos de dia e noite, as fases da lua e as estações do ano encontram um eco nos ciclos energéticos do corpo humano. A prática do Tai Chi Chuan nos ajuda a sintonizar com esses ciclos naturais, promovendo um maior alinhamento com os ritmos da vida. Ao reconhecer o corpo como um microcosmo, a prática do Tai Chi Chuan se transforma em uma jornada de autodescoberta. Cada movimento, cada postura, cada respiração nos leva a explorar as profundezas do nosso ser, revelando padrões de energia, bloqueios e áreas que precisam de atenção. Ao observar esses ciclos, podemos encontrar reflexos de nossos próprios processos internos, assim como a natureza passa por ciclos de crescimento, declínio e renovação, também nós experimentamos fases de expansão e contração, de alegria e tristeza, de vitalidade e esgotamento. Ao compreender esses ciclos, podemos aceitar as mudanças como parte natural da vida e cultivar uma maior resiliência.
A prática do Tai Chuan nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Ao nos movermos em harmonia com os ritmos da natureza, sentimos uma profunda sensação de pertencimento ao universo. Essa conexão nos proporciona um senso de paz, propósito e significado, além de nos inspirar a cuidar de nós mesmos e do planeta. O Tai Chuan nos convida a enxergar o corpo humano como um microcosmos do universo, um sistema complexo e interconectado. Ao praticarmos essa arte, exploramos as profundezas do nosso ser, sintonizamos com os ritmos da natureza e cultivamos uma profunda conexão com o universo. O conceito de o homem como microcosmo é uma ideia profunda e antiga que permeia várias tradições filosóficas e espirituais, incluindo o taoísmo. Esse conceito reflete a visão de que o ser humano é um reflexo em menor escala do universo, possuindo a mesma energia vital e padrões que animam a natureza. A ideia de que o ser humano é um microcosmo sugere que o universo não é apenas um todo vasto e complexo, mas que cada ser humano é uma pequena versão deste todo. O microcosmo é uma réplica em miniatura do macrocosmo, o universo maior. Isso significa que os princípios e padrões que governam o cosmos também se manifestam no indivíduo. Assim como o universo opera com ciclos e equilíbrio, o ser humano também opera de acordo com padrões semelhantes de equilíbrio e harmonia. No taoísmo, a energia vital é conhecida como Qi ou Chi. Essa energia permeia e anima todas as formas de vida, conectando cada ser e fenômeno no universo. O ser humano, como parte do cosmos, carrega essa mesma energia vital. Quando observamos a natureza e seus ciclos, como o ciclo das estações, os ritmos das marés e os padrões de crescimento das plantas, podemos ver paralelos nos processos internos do corpo e da mente humana. A energia que flui através do corpo humano pode ser comparada aos fluxos de energia que ocorrem na natureza. O bloqueio ou desvio do fluxo deste Qi no corpo pode levar a desequilíbrios físicos e emocionais, assim como o bloqueio de fluxos naturais pode causar problemas ambientais. Observando os ciclos e padrões da natureza, podemos encontrar reflexos dos nossos próprios processos internos. Paz interior e acalmamento da mente. A tranquilidade de uma paisagem natural pode espelhar a paz interior que buscamos. Passar tempo em ambientes naturais pode ajudar a acalmar a mente e restaurar o equilíbrio emocional. O ciclo das estações de primavera, verão, outono e inverno refletem o ciclo de transformação e renovação em nossas vidas. A primavera representa novos começos e crescimento, enquanto o inverno pode simbolizar um período de introspecção e descanso. Reconhecer essas fases em nossa própria vida pode nos ajudar a navegar pelas mudanças com mais sabedoria e aceitação. Para viver em harmonia com essa visão de ser um microcosmos, várias práticas podem ser incorporadas, como meditação e contemplação. A meditação e a contemplação da natureza ajudam a alinhar a mente e o corpo com os ritmos naturais, promovendo uma sensação de unidade e equilíbrio. A prática do Tai Chi e do Qigong. Essas práticas orientais são projetadas para equilibrar e otimizar o fluxo do Qi no corpo, refletindo a harmonia e o equilíbrio que observamos na natureza. E assim, vamos moldando um estilo de vida natural ao adotar um estilo de vida que respeite os ritmos naturais, como uma dieta equilibrada, horários regulares de sono. Isso tudo pode ajudar a manter o equilíbrio interno e promover a saúde.
Esse conceito de o homem como um microcosmo nos convida a ver a interconexão profunda entre nós e o universo, reconhecendo que somos uma réplica em menor escala do cosmos. Podemos usar a observação da natureza e seus ciclos para entender melhor nossos próprios processos internos. E essa consciência promove uma integração mais profunda com o universo e nos ajuda a viver em harmonia com a energia vital que nos anima. Ao alinhar nossos ritmos internos com os padrões naturais, encontramos um caminho para a saúde, o equilíbrio e a realização pessoal. O taoísmo é repleto de histórias curiosas, de caráter diferente, mas todas referentes aos imortais. Uma das inúmeras histórias é a Lição da Névoa Branca, que conta o seguinte. No reinado do imperador Shen Tsung, um estudioso chamado Feng, nativo de Yiping, distinguiu-se de tal modo nos exames públicos que recebeu uma série de cargos de importância em diversas regiões do império. Aonde quer que fosse, deparava com os males da sociedade: cupidez, avareza, luxúria, vaidade, crueldade e opressão. De licença em sua terra natal, quando da morte do pai, resolveu não mais voltar à vida oficial e retirar-se para as montanhas em busca do caminho. Nas vizinhanças do Monte Omei, adquiriu uma pequena cabana, onde, em meio aos rigores do inverno, se dedicou a seus livros e pôs-se a meditar diariamente. Um regato próximo abastecia-o de água pura. Para alimento, compraram uns poucos sacos de arroz e 1 ou 2 jarras de óleo, parcos recursos a que acrescentou os produtos da floresta, cogumelos, brotos de bambu e inúmeras plantas suculentas e saborosas. Nos dias amenos, erguia-se para contemplar o panorama de nuvens flutuantes, tintas de coral e bordejadas de ouro, pondo-se depois a vaguear pelos cumes e vales à cata de ervas medicinais e petiscos para a mesa. Não raro, dormia à luz das estrelas. Um dia, recebeu um visitante, que, embora toscamente trajado como camponês, revelava o aspecto sábio e juvenil de um verdadeiro imortal. Abrindo um jarro de vinho que não tocara desde a chegada, Fã ouvia, com veneração, seu hóspede. Disse este: tenho a honra de ser seu vizinho mais próximo na qualidade de gênio do regato que corre em frente à sua distinta morada. Posso perguntar por que um estudioso tão conspícuo falhou em encontrar o ponto de partida do caminho? Especialmente quando ele está bem diante de seu nariz? Depois, tocado pela confusão de Fã e querendo deixá-lo à vontade, o gênio acrescentou: esse é um indício de sua sabida inteligência, senhor. A quantidade de recursos que se persuadem de ter encontrado o caminho sem nada para justificar tal pretensão. Não o procure nas nuvens brilhantes da aurora e do crepúsculo, nem na claridade do céu outonal. Busque-o na neblina que flutua pelos vales, aos quais, até hoje, sequer condescendeu em lançar um olhar. Dito isso, o gênio fez uma polida reverência e se retirou. Daí por diante, nosso estudioso passaria os dias sentado numa pedra, contemplando lá embaixo a branca névoa que flutua pelos vales. Nenhuma iluminação espiritual aconteceu, mas ele persistiu. 3 anos se passaram. Os lenhadores das cercanias, vendo-o estático como uma rocha, horas a fio, davam graças aos céus por terem enviado um imortal para habitar entre eles. O bom tempo era atribuído a ele e a sua virtude. O mau tempo, sussurrava-se, poderia ser pior sem ele. Veio então o dia em que Fã se adiantou, pressuroso e cheio de júbilo, para onde o regato borbulhava, escapando de uma grota, e invocou o gênio, que surgiu envolto em brocado sobre fina seda. Não precisa contar-me, estrondeou o gênio numa voz poderosa. Você encontrou o caminho.
Posso perguntar como? Fã riu-se. Por que não disse antes? Não encontrei o caminho, apenas, de repente, dei-me conta de que nunca o perdera. As nuvens carmesins, o sol acre do meio-dia, a marcha das estações, as fases da lua, nada disso são funções majestálticas ou símbolos auspiciosos do que subjaz além. Tudo isso é o tal, nascer, respirar, comer, beber, andar, sentar, acordar, dormir, viver, morrer. Fazer isso é palmilhar o caminho. Quando se sabe acatar os fatos sem preocupações de gozo e de tristeza, vestir este ou aquele manto conforme a necessidade, recolher pinhões ou cogumelos, não para o paladar, mas para a fome, dar apenas os passos necessários, acolher as coisas como elas são. Então, se é um com a névoa do vale e os vulcões flutuantes. Então, se conquistou o caminho, nascendo-se para a imortalidade. Gastar anos em busca do que nunca se perdeu é, de fato, uma pilhéria. A gruta diante da qual se postavam ecoava com seu riso sacudido. O gênio, então, se recompôs. Os brocados e fitas de sua roupa bailavam ao vento. Pendeu a cabeça 9 vezes, como em reverência a um imperador, e gritou alegremente: Eis que, enfim, encontro meu mestre.